Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintel e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express pós mais um vexame do Fluminense. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e a gente traz aí as principais informações do dia do Fluminense. O Fluminense vem depois de ontem uma derrota inaceitável no Campeonato Brasileiro, mais uma derrota inaceitável. O Resenha Express de hoje traz duas notícias e também um questionamento ao técnico Renato Gaúcho. A gente vai levantar aqui se realmente só o Fluminense faz rodízio, se realmente o rodízio é algo tão importante assim como o Renato prega, né? E a gente vai pegar três apanhados de três times que voltaram também do Mundial de Clubes e não tiveram muito tempo de férias. E vamos ver se esses times também fazem rodízio de jogadores. A gente vai colocar isso aqui e vamos debater isso com vocês aqui. Vamos mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes disso, pedir a galera que está aí, que é muito importante nunca esquecer, galera, de se inscrever no canal, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal. E pedir também para a galera que está aí, que além de se inscrever no canal e deixar o like, muito importante também dar um hype nesse vídeo. É só puxar o comentário para o lado, clicar em hypar. Fazendo isso, esse conteúdo vai para mais pessoas e é muito importante para o nosso trabalho, beleza? Dados esses recadinhos aqui, vamos começar falando sobre notícias relacionadas ao Fluminense, né? E de cara eu quero colocar uma matéria aqui para vocês, que eu recortei aqui para a gente poder ver juntos, que é essa matéria aqui, ó. Matéria do jornal lá da África do Sul, dando conta de que o Lucas Ribeiro, meia do Mamelodi Sundowns, deixou a concentração do Mamelodi e não jogou sábado. Ele não jogou sábado, deixou a concentração do Mamelodi Sundowns para se dedicar aí, se concentrar aí na negociação dele que está em vigor. O portal, no entanto, lá sul-africano, não detalhou que time está contratando o jogador. Mas, segundo informações trazidas pelo próprio jornal mais tarde, né, o Fluminense seria um dos interessados em contratar o atleta. Tá? O atleta que despertou, segundo o próprio periódico, mais tarde trouxe, o interesse de um time belga, também despertou o interesse de um time holandês e também despertou o interesse do Fluminense. Tá? O próprio jornal, que mais cedo disse que ele tinha deixado a concentração do Mamelodi porque estava negociando com outro time, trouxe mais à frente a informação de que o Fluminense seria um dos interessados pela contratação do Lucas Ribeiro. E aí, galera, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham realmente que o Lucas Ribeiro é um jogador, um meia, para vir resolver a vida do Fluminense? Para resolver os nossos problemas? O que vocês acham disso? Uma coisa assim, né? Eu não estou aqui entrando no mérito da contratação do Lucas Ribeiro, se é uma boa ou se não é uma boa. Parece, tudo indica aí que ele realmente está deixando uma melódia. Não sei se para vir para o Fluminense, para ir para a Bélgica, mas, cara, que criatividade tem o departamento de scout do Fluminense, né? É impressionante. Basta o cara jogar bem contra o Fluminense que o Fluminense contrata o cara. É um negócio de doido isso daí. É um negócio de doido. O Fluminense não consegue buscar jogadores no mercado. Por que não estava vendo antes o futebol sul-africano? Por que não vê, por exemplo, o futebol da África? Por que a gente não contrata ninguém da África? Precisa um time africano enfrentar o Fluminense para a gente manifestar interesse em um jogador africano. A Europa sempre contrata jogadores africanos com muita frequência. O Barbosa, que joga no Botafogo, é africano. Por que o Fluminense só contrata o jogador se ele jogar contra o Fluminense? Enfim, falando sobre o Lucas Barbosa, gente, eu não deposito grandes expectativas, mas se não for tão caro, é uma contratação interessante de um meia que realmente tem números excelentes. Para vocês terem uma ideia, na última temporada o Lucas jogou pelo Mamelodi Sundowns 36 jogos e teve na competição 26 assistências, é um número muito bom, fez 19 gols, então é um jogador que tem realmente números muito bons jogando lá na África. Mas, assim, é muito estranho, assim, é impressionante como é sem criatividade esse departamento de scout do Fluminense, o próprio clube, né? Como não tem criatividade. É inacreditável, beira o inacreditável isso tudo.
Dando sequência, galera, pergunta que não quer calar. Ontem à noite, a página do Instagram, Flunáticos, e também o meu amigo André, do Sentimento Tricolor, eu não sei quem foi que falou primeiro, né? Por isso que eu estou citando os dois aqui, trouxeram a informação de que o Vitinho estava contratado pelo Fluminense. Eles disseram, Vitinho é o novo reforço do Fluminense. Os dois trouxeram essa informação de que o Vitinho era o novo reforço do Fluminense. Bem, isso não foi tão repercutido assim, né? Viramos o dia e até agora fica apenas essas informações do Sentimento Tricolor, e o André tem muita, vamos dizer assim, credibilidade, né? Bem como o Matheus lá da Flunática, um cara que eu respeito também. Então, assim, o que falta, na verdade, para esse anúncio aí? A informação que eu tive de bastidor, e aí trazendo aqui uma informação do Resenha, é que realmente as partes estão acertadas e que só falta o Vitinho assinar o contrato. Essa foi a informação que eu tive de bastidor de ontem para hoje. Aqui em tela, olha, a informação que o André tem faz sentido, o contrato, os termos do contrato foi enviado ao atleta, só depende do atleta dar ok, assinar o contrato, segundo o que eu sei, foi o que a fonte me passou. Então, pelo que tudo indica, o Vitinho realmente está sendo contratado pelo Fluminense. E aí aqui uma breve opinião minha, o Vitinho é uma contratação ruim do Fluminense? Na minha opinião, galera, o Vitinho não é uma contratação ruim. Ruim tá longe de ser. É uma contratação boa? Diria que é uma contratação boa, regular para bom. Por quê? Porque é um jogador que, assim, ele tem qualidade técnica. Se você pegar a passagem dele pelo Flamengo, o Vitinho faz, se eu não estou enganado, 25 ou 24 gols. Ele tem uma boa quantidade de assistências. Não é um jogador de se jogar fora. Não é um jogador de se jogar fora. Então, assim, a gente está falando de um jogador, tá aqui, para vocês aqui, eu estou colocando aqui, tá aqui no GE, tá? A matéria do GE de hoje, tá? Sobre Vitinho, 28/7. Vou botar aqui na tela para vocês poderem ver. Eu separei aqui a matéria para vocês. Matéria sobre Vitinho. Vamos ver aqui o Vitinho. Tá aqui na tela para vocês. 214 partidas pelo Flamengo, ele fez 29 gols e deu 33 assistências, gente. Não é uma média ruim, não. É uma média muito boa do Vitinho, tá? Uma média muito boa do Vitinho. 29 gols e 33 assistências em 214 partidas é muito boa. Por exemplo, o Ganso, que é o nosso meio armador no Fluminense, tem muito mais jogos com a camisa do Fluminense e tem menos assistências que o Vitinho. E menos gols também do que o Vitinho. E o Vitinho é um ponta direita. Então, assim, é uma média ruim? Não é uma média ruim. É um jogador ruim? Não é um jogador ruim. O problema do Vitinho é que o Vitinho é um jogador que ele nunca foi titular. Em nenhum clube que ele jogou, ele nunca foi titular absoluto, ele nunca foi um jogador regular. Ele sempre foi um jogador que passou por esses clubes com uma grande expectativa, mas nunca foi um jogador para ser titular absoluto de nenhum desses times. A melhor fase da carreira dele foi pelo Flamengo. Foi a melhor fase da carreira do Vitinho, né? Os números falam por si. Mas não é um jogador que vem para resolver a nossa vida. É um jogador que vem para ajudar. Eu acho, sim, uma boa contratação. Não acho que também é para tanto, para fazerem o inferno que estão fazendo. Mas, com a saída do Arias, se esperava uma grande contratação. E ela não vem com o Vitinho. O Vitinho é um bom jogador, mas está muito aquém do Arias, tá? Mas acho, sim, que é uma boa contratação do Fluminense. Vamos ver aí se o Vitinho consegue ter ainda mais regularidade jogando pelo Flu. Mas tudo indica que está praticamente encaminhada a contratação do Vitinho. Beleza, galera? Agora eu queria chamar a atenção para vocês para um tema aqui. A gente tem visto nas coletivas que a grande bengala utilizada pelo Renato Gaúcho é o fato de que o time do Fluminense, o time dele, precisa ter rotatividade, porque senão os jogadores não aguentam com a sequência de jogo, quarta, jogo de sábado, jogo de quinta, jogo de domingo. Ele tem que fazer essas substituições que ele faz o tempo inteiro. E o Fluminense realmente hoje é um time que não tem uma espinha dorsal. Não há nenhum jogador no Fluminense que não tenha sido substituído, a não ser o Fábio, nesse time do Fluminense atualmente. Vai para um jogo quarta, é um time, vai para um jogo no sábado, é outro time completamente diferente, às vezes com 6, 7 substituições de uma vez. E a crítica que se faz é que a gente não consegue ter entrosamento por conta disso. E aí a pergunta que fica aqui e os nossos rivais? Os nossos rivais também fazem isso? Para justificar o que o Renato está dizendo? Aí o Renato vai falar, não, mas o Cruzeiro ficou não sei quanto tempo parado. Mas
E o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo, que também jogaram o Mundial de Clubes. Vamos dar uma olhada aqui? E eu vou colocar na tela para vocês como é que esses times escalam os seus jogadores. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos começar trazendo aqui o Flamengo. Ó, vou colocar esse quadro para vocês aí. Eu fiz um apanhado dos últimos 3 jogos do Flamengo, tá? E nos últimos 3 jogos do Flamengo, todos esses jogadores que estão marcados aí jogaram. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Arrascaeta, Alan, Jorginho. Luiz Araújo jogou 2 dos últimos 3 jogos, porque ele estava suspenso no terceiro, que senão teria jogado também. Bruno Henrique e Pedro. Todos esses 3, vou botar aqui 3, 6, 8 jogadores, exceto o Luiz Araújo, que só saiu por suspensão. Todos esses 8 jogadores jogaram os últimos 3 jogos do Flamengo. Então o Flamengo, que tem reposição, inclusive, que tem um monte de reposição, que se você tirar um, entra outro e faz pouca diferença, o Flamengo mandou 8 jogadores repetidos nos últimos 3 jogos. O Luiz Araújo, repito, só não entrou porque o Luiz Araújo estava suspenso no último jogo. Senão teria sido titular e seriam 9 jogadores e não 8. Então a gente está vendo aqui o Flamengo, tá? Vamos para o próximo time. Vamos ver o próximo time, que é o Palmeiras. Vamos ver como é que o Palmeiras faz. O Palmeiras muda muito, gente? Vamos ver se o Palmeiras muda muito. Vamos lá. Palmeiras, jogadores que jogaram os últimos 3 jogos. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, que só ficou suspenso no último jogo, mas jogou os outros 2, tá? Mas se não tivesse, teria jogado os 3. Maurício, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Vitor Roque e Facundo Torres. Ou seja, o Palmeiras, tirando o camisa 4 ali, que eles têm dúvida, joga um zagueiro, outra hora joga outro zagueiro, e o Piquerez, que estava suspenso, o Palmeiras praticamente coloca o time inteiro titular quase todos os jogos. Os últimos 3 jogos, o Palmeiras, botei Flamengo ali, mas é Palmeiras, tá, gente? Tá escrito errado ali em cima. Me dá um desconto ali, porque eu utilizei a mesma arte para os outros, aí acabei esquecendo ali de apagar ali o Flamengo, e no caso ali é o Palmeiras, tá? Então desconsidera ali o Flamengo ali em cima e considera como se fosse o Palmeiras, tá? Então vocês estão vendo aí, o Palmeiras colocou nos últimos 3 jogos, pelo menos nos últimos 3 jogos, 10 jogadores repetidos. 10 jogadores repetidos nos últimos 3 jogos. Podemos desconsiderar aí o Piquerez, porque o Piquerez foi suspenso. Porque senão teria jogado. Então são 9, não são 10, mas só por causa disso. E aí? Digam aí pra mim. Vimos o Flamengo, vimos o Palmeiras, e agora vamos ver o Botafogo, que foi outro time também que jogou o Mundial. Só tô colocando o time que jogou o Mundial para não ter desculpa. Vamos ver o Botafogo agora aqui, ó. Agora com vocês o Botafogo. Botafogo, vamos lá. Botafogo nos últimos 3 jogos. John, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa e Alex Telles. Montoro, Alan, Marlon Freitas e o Correia. E o Arthur. Ou seja, 10 jogadores repetidos nos últimos 3 jogos. O Botafogo que está jogando quarta e sábado, quinta e domingo, jogando com 10 jogadores repetidos nos últimos 3 jogos. Tirando o outro atacante que está do lado do Arthur ali, que uma hora é um, outra hora é outro. Olha aí. E aí eu pergunto ao Renato, por que o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, que tem reposição, isso é importante falar, tem reposição e que justificaria muito mais que o Fluminense tirar jogador e colocar jogador, por que eles não fazem isso? Por que eles repetem a mesma escalação um jogo atrás do outro? Só o Fluminense não. Só o Fluminense tem esse problema, Renato? Você tem que explicar melhor qual é a justificativa correta, porque não me parece razoável você dizer que é por causa de cansaço. Você quer dizer o quê? Que os jogadores do Fluminense estão velhos? Por isso que você tem que trocar? Os deles são novos? Me explica isso daí. O Bernal é velho? O Martinelli é velho? O Hércules é velho, que nunca começa a titular? O Serna, que nunca começa a titular, é velho? Me explica isso daí, Renato, porque a tua explicação tá furada. A gente está vendo aí.
E você vai ter que explicar isso melhor. Eu vou te fazer essa pergunta no coletivo. Por que que o Fluminense não repete escalações, tendo em vista que Flamengo, Botafogo, Palmeiras, que disputaram o Mundial e que teriam reposições para fazer isso, não fazem? Gostaria que você explicasse pra gente. Se for possível, se não for na coletiva, a gente vai fazer essa pergunta aí, porque a torcida do Fluminense quer saber. Saudações tricolores, galera. Esse foi o Resenha Express. Esperamos que vocês chegam com a gente aí. Hoje tem bate-papo tricolores, 21 horas. Aguardo você aqui na live de mais tarde. Um abraço. Valeu, galera.